Trilhas da Democracia encerra hoje a série de entrevistas com uma retrospectiva do ano que está prestes a se encerrar, o ano de 2021, traçando as perspectivas para o ano de 2022. O tema de hoje é economia e a nossa convidada é a professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco, a economista Tânia Bacelar. Professora Tânia, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer revê-la depois de 3 anos da nossa entrevista em maio de 2019. Seja muito bem-vinda, professora Tânia. Eu que agradeço, Marco. Para mim foi uma honra ter participado daquele momento. Você me mandou a gravação, eu escutei, e acho que foi muito legal a nossa conversa, então estou aqui à disposição de atualizar aquela leitura que eu fiz naquele momento. Para mim é um prazer estar com vocês. Sim, Tânia, e eu gostaria exatamente de iniciar essa nossa conversa retomando essa entrevista de maio de 2019, quando você afirmou, então, que as 2 principais tarefas do Estado seriam investimentos na área da educação e da saúde. Passados 3 anos do governo Jair Bolsonaro, eu te perguntaria qual o tamanho da destruição do país em termos econômicos e sociais, e eu recolocaria a pergunta, né? Passados 3 anos daquela nossa conversa, quais são as principais tarefas do Estado para a construção de um projeto de nação, de um programa de governo a ser apresentado à população brasileira no próximo ano, nas eleições presidenciais? Por favor, Tânia. Bom, 2019 era o começo do governo Bolsonaro, né? O Brasil já vinha de uma crise. Nós vivemos um período muito positivo no começo do século XXI, mas, a partir de meados da segunda década, a economia brasileira entra numa crise, o desemprego já aumentou muito, então a gente já via um quadro de muito desafio. O governo Bolsonaro assume com uma agenda ultraliberal e com foco nas chamadas reformas estruturais propostas pelos liberais. Então, ele foi surpreendido pela pandemia. Então, está meio misturada a crise que a gente já tinha, a proposta liberal, que tem uma orientação estratégica de valorizar apenas o investimento privado e tirar o Estado da vida do país, e a maneira como o governo federal lidou com a pandemia. Que a pandemia provocou um estrago no mundo inteiro, mas muitos países lidaram com a pandemia muito melhor do que o Brasil. E o governo federal assumiu a proposta negacionista, né? Não acredita nem em vacina até hoje, e quem segurou o tranco foram os governos estaduais. E aí, em vez de ter coordenação estratégica a nível nacional, nós tivemos disputa entre os entes federativos no meio de uma pandemia e de uma crise econômica que se aprofundava e que ia se transformando cada vez mais numa crise social maior. Então, o que a gente tem como herança desse período é uma herança de um desafio muito grande para retomarmos os destinos do país nos próximos anos. Na educação, eu diria que o estrago maior é na educação superior, porque ela é que a principal função está no nível federal. A educação média é dos estados e a educação básica é dos municípios. Tivemos a sorte de
redefiniu o Fundeb, foi um hiato nesse panorama de desafio. Então, acho que a educação, bem ou mal, a educação de nível superior, que vinha num crescendo e numa interiorização muito importante, aí sim temos uma desconstrução relevante. E no investimento em ciência e tecnologia, que dialoga com o investimento em educação superior e é cada vez mais importante para retomar o futuro do país. Aí também os cortes são inaceitáveis. Mas eu acho que o que vai ficar como maior desafio é a crise social. É o tamanho do desemprego, é o tamanho do subemprego, é a fome de volta. Então, a dimensão social é onde eu vejo a principal desconstrução, porque a gente via justamente de um momento pós-Constituição de 88, onde a gente estava tentando recuperar o hiato social herdado no país. Tânia, eu me lembro que nessa mesma entrevista de 2019, eu te fiz uma pergunta sobre o Bolsa Família, o impacto do Bolsa Família na retomada da economia do Nordeste, né, no desenvolvimento do Nordeste, no aquecimento da economia. E você disse, a expressão foi tua, o Bolsa Família não representa nenhuma unha, né, desse projeto de melhorias sociais. E aí você enfatizou, na verdade, a política de reajuste do salário mínimo, né? Olhando hoje, né, com o fim do Bolsa Família, o projeto do tal do Auxílio Brasil, quais são as perspectivas que você tem em relação, no curto prazo, no próximo ano, o ano de 2022, dos impactos negativos dentro de um cenário que já é de destruição social? Veja, o desmonte do Bolsa Família foi muito ruim, porque era uma experiência muito exitosa, reconhecida internacionalmente. Já tinha uma fila no Bolsa Família, e mesmo assim ele gastava muito pouco do orçamento federal, né? Pagava um valor muito pequeno. O Auxílio Brasil nega, na verdade, é um balaio de gato, é um conjunto de iniciativas que partem de críticas equivocadas ao Bolsa Família. Não era uma proposta permanente, era uma proposta eleitoral, somente para valer em 2022, mas o Congresso consertou isso, então definiu que vai ser uma ação permanente. Então, eu continuo achando que é uma proposta importante como um país como o Brasil, mas não é a principal proposta para reduzir desigualdade. Ela é uma proposta complementar, auxiliar, para chegar junto de quem está no sufoco. A proposta principal é educação de boa qualidade, é dinâmica econômica para gerar oportunidade de inserção produtiva. É disso que a gente está precisando, né? Sem negar a importância complementar de um programa de assistência bem estruturado. O aumento do salário mínimo, eu continuo defendendo que é uma variável estratégica. Para o Nordeste, ele foi muito mais importante do que o Bolsa Família, continua a dizer isso, e tem estudos provando isso. Tânia, e em relação à industrialização, quer dizer, o Brasil vem passando por um processo, eu diria até mesmo acelerado, de desindustrialização, né? O que fazer? Quais as principais medidas emergenciais que deveriam ser tomadas na tentativa de reverter essa desindustrialização na verdade, fazer com que o Brasil reencontre a sua experiência iniciada no século XX, a partir de 1930, de ser um país com uma indústria pujante e forte. Veja, aí, de novo, tem a leitura regional, né? É que o Brasil desindustrializou, a indústria perdeu muito peso na nossa economia, e o Brasil perdeu protagonismo internacional como país manufatureiro, mas o Nordeste foi na direção oposta.
Pernambuco é um exemplo de reindustrialização no meio da desindustrialização brasileira, para falar daqui de Pernambuco. Então, eu acho que continua, sim, um desafio estratégico central. Agora, para reindustrializar, tem que dialogar com o investimento em ciência e tecnologia, porque o padrão produtivo do século XXI é diferente do padrão produtivo do século XX. Então, não é apenas retomar o que a gente vinha fazendo, é fazer diferente e fazer dialogando com o novo. Então, qual é o investimento estratégico para retomar a trajetória de industrialização? Articular investimento em conhecimento com empresário capaz de fazer essa mudança. Então, esse é o grande desafio que a gente tem pela frente e não é impossível fazer. E eu começaria pela saúde. Eu começaria dialogando com esse desafio e um desafio que está ficando muito evidente na pandemia, né? A pandemia deixou isso com a clareza. Quem não era industrializado, o mundo inteiro ficou dependendo da China, que a China virou a grande fornecedora do mundo, né? Então, do insumo para fazer vacina, dos EPIs, a experiência da pandemia me diz isso assim. Quer um exemplo? Quer por onde começar? Começa pelo complexo econômico da saúde. A Fiocruz tem feito um debate muito interessante sobre isso. Ontem, na reunião da Academia Pernambucana de Ciências, Cássio Gadelha fez uma intervenção brilhante sobre isso, falando da importância do que a gente chama de complexo econômico da saúde, por onde a gente puxaria o novo padrão da indústria brasileira, atendendo a população e a demanda de assistência à saúde em paralelo, ou seja, combinando ciência e tecnologia, economia e o social. Então, acho que é por aí que a gente tem que caminhar, e o Brasil é capaz de fazer isso, é capaz de fazer isso. Isso quer dizer, Tânia, que para se pensar a recuperação, a retomada de um projeto desenvolvimentista no Brasil, um projeto desenvolvimentista e de combate a todas as formas de desigualdade, o conhecimento é fundamental. A construção do conhecimento, a produção do conhecimento, a difusão do conhecimento são fundamentais. E isso é um elemento novo em relação às políticas de desenvolvimento, às políticas desenvolvimentistas da década de 50. Estou certo? As políticas brasileiras, sim. As políticas de desenvolvimento no mundo, não. Veja os Estados Unidos, veja a China, a importância que as duas potências deram na sua trajetória ao investimento em conhecimento, com recurso público. Então, nós é que somos um ponto fora da curva. Como é que você aprecia, como é que você avalia as posições assumidas, as declarações que vêm sendo feitas, os textos que vêm sendo publicados por economistas liberais como Pércio Arida, Armínio Fraga, André Lara Rezende, que, na verdade, sempre enfatizaram políticas de ajuste fiscal, a preocupação fiscal nas políticas econômicas, a ênfase que vem sendo dada, a defesa que vem sendo feita do combate às desigualdades sociais e a indicação das desigualdades sociais como uma espécie de bola de chumbo, né, que impede o desenvolvimento do país. Veja, são pessoas muito representativas do que na ciência econômica a gente chama de pensamento ortodoxo. São pessoas que defendem a visão do liberalismo econômico, certo? São pessoas que fizeram a sua vida profissional muito associada ao sistema financeiro, que é quem manda no Brasil hoje. Portanto, a palavra deles tem um peso muito importante, por vir de quem vem. Certo? Mas eu acho que eles estão vendo o que o Brasil está dando. O desafio da exclusão social e do tamanho da desigualdade no nosso país é insustentável. Eu sempre tive essa convicção, sabe assim, quando eu vejo esses discursos liberais inflamados,
e eu penso no país em que eu vivo, eu digo, isso não é para o Brasil, gente, isso não dá certo aqui. Isso dá certo numa sociedade mais homogênea, não tem tanta desigualdade. Aqui é insustentável no médio prazo. Talvez eles sejam arautos dessa mesma mensagem. A médio prazo é insustentável. É preciso mais investimento público, é preciso pensar na dimensão social, é preciso pensar no aproveitamento de um potencial fantástico que o Brasil tem e que é amortecido pela exclusão social, né? Então, acho que é muito bom ouvir isso de pessoas como eles. Não acho ruim, não, acho bom. Então, esse posicionamento assumido por esses economistas liberais expressaria uma espécie de espírito da época, um espírito do tempo de até mesmo alguns economistas liberais, de que o remédio foi excessivamente amargo e inoportuno num país como o Brasil, com as características do Brasil, como você disse. Veja, essa era do capitalismo comandado pelas finanças, no mundo inteiro, está dando ampliação das desigualdades. Os estudos de Piketty estão mostrando isso para o mundo inteiro, não somente, e para os países ricos. Então, essa hoje é uma reflexão mundial, que é muito importante para o Brasil, mas que está dentro de um contexto de que no século XXI isso vai se colocar como um problema importante para as sociedades resolverem, né? Então, essas pessoas também são cidadãos do mundo, eles estão vendo o que está acontecendo no debate mundial. Tânia, e a questão ambiental? Como é possível pensar, sempre levando em consideração o desastre ambiental que vem sendo levado a cabo no Brasil, não apenas no Pantanal, na região amazônica, mas no território brasileiro de maneira geral, como equilibrar desenvolvimento econômico e questão ambiental? Como fazer com que o agronegócio, que tem o seu espaço na economia brasileira, consiga aceitar o fato de que as nossas florestas precisam ser preservadas, devem haver limites aos pastos, né? De que existe uma limitação às suas intenções de transformar o Brasil num grande país de apenas produtor de commodities. O potencial da natureza no Brasil é um dos grandes potenciais do Brasil. Então, eu começaria separando o joio do trigo. Certo? Eu não boto o agronegócio no mesmo balaio. Tem um pedaço do agronegócio que sabe muito bem que, no século XXI, se não estiver atento ao debate mundial sobre o desenvolvimento ambientalmente sustentado, também não serve para eles, porque eles vão perder cliente. Certo? Então, tem um pedaço que consegue ver isso, e tem outro pedaço que é predador mesmo, certo? Que é primitivo mesmo. Então, esse pedaço é que faz mal. Então, acho que isso a gente tem que combater com muita força, tá certo? Mas o Brasil tem que ser um grande produtor de alimentos, por exemplo. O mundo é carente de alimentos. E todos os estudos internacionais colocam o Brasil como um grande locus de solução desse desafio mundial. E é possível fazer isso dialogando com a natureza. Agora, tem um grande desafio no Brasil, que é valorizar a agricultura familiar. A gente só fala no agronegócio, mas a agricultura familiar ela está indo por um paradigma técnico da agroecologia, que tem nas entranhas da agroecologia esse princípio da convivência com os ecossistemas ambientais. Então, essa é uma outra opção estratégica que o Brasil tem que fazer. A gente não precisa ser produtor de alimentos só através do modelo do agronegócio. A gente pode ter os dois modelos, pode e deve. Certo? Pode e deve. O segundo emprega muita gente. O segundo dialoga com a diversidade econômica, ambiental, cultural do Brasil. Então, eu acho que esse é um grande debate que a gente tem que fazer,
e o Brasil será uma grande potência fornecedora de alimentos para o mundo. Não deve se contentar em ser só isso, mas vai ser isso também. E pode fazer isso respeitando a dinâmica da natureza e não antagonizando ela. O projeto da Amazônia, para mim, é um grande tema do Brasil dos próximos anos. E eu não esqueço das lições de Berta Becker. Ela queria uma Amazônia onde o choque de conhecimento é quem comandaria a dinâmica econômica, com um processo de ocupação humana concentrado em alguns pontos do território para preservar a mata em pé. Então, acho que eu começaria relendo Berta Becker para fazer uma proposta contemporânea para a Amazônia, que interessa ao mundo inteiro, mas, antes de tudo, interessa a nós. Tânia, eu acrescentaria, né, que, além dos elementos que você acaba de enumerar sobre a importância da agroecologia, da agricultura familiar, né, o fato de que também representam um espaço de politização, né? Quer dizer, a agricultura familiar se vincula muito, não apenas, mas se vincula muito às iniciativas do MST, né? Que teve um papel fundamental durante a pandemia, né? no momento de desalento de inúmeras famílias, o MST conseguiu formar educadores populares, agentes populares de saúde que iam até as comunidades, os armazéns do campo espalhados pelo Brasil também desempenharam um papel fundamental. E eu te ouvindo, eu não posso deixar de dizer... O MST transformou o Brasil num grande produtor de orgânicos. Exatamente. Já transformou isso, já fez isso. Então, isso mostra que é possível. E tem uma coisa muito interessante, é que nesse mundo rural da produção familiar, o crescimento do protagonismo feminino é fantástico. É fantástico. Vocês não imaginam. Eu sempre dei palestra para os sindicatos rurais, para o MST. As mulheres ficavam no fundo da sala, nem falavam. Hoje, a presidente da Federação de Agricultura de Pernambuco é uma mulher. A do Maranhão também é uma mulher. Na coordenação geral do MST tem mulheres. Então, as mulheres ganharam um protagonismo muito importante. Tânia, eu dizia que eu, como um pessimista da razão, né, quando te escuto, não tenho como não ficar levemente otimista, com muita prudência, mas otimista, com as perspectivas de superação do desastre que vem sendo feito nos últimos 3 anos. Eu conheço meu país, e como ariano, eu aprendi com Ariano a entender a força do que ele chamava o Brasil de baixo. O Brasil de baixo é um potencial de energia fantástico. Certo? E no dia que a gente descobrir o Brasil de baixo, esse negócio vai ser muito legal. E esse Brasil de baixo localizado na região Nordeste, qual seria o papel a ser desempenhado? Qual foi o papel desempenhado pelo Nordeste durante a pandemia, né, por iniciativa dos governadores da região Nordeste, e qual pode ser o papel do Nordeste nessa retomada da economia, da industrialização? Você chamou a atenção para o fato de que, enquanto o país se desindustrializa, Pernambuco se reindustrializa. Qual é o papel do Nordeste nesse salto tecnológico na saúde, no desenvolvimento da ciência e tecnologia? Como é que você vê isso? Você é bem bairrista, né? Eu vou dizer que o Nordeste pode iluminar o Brasil. Primeiro, a gente não assinou embaixo da aventura bolsonarista. Não fomos nós, foi o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Segundo, o Nordeste mudou muito. O Brasil não conhece o Nordeste. O Brasil tem uma visão distorcida do Nordeste. O Nordeste mudou muito, eu tenho escrito muito sobre isso.
acho que o Brasil precisa revisitar o Nordeste. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei na Sudene, o problema do Nordeste era gerar energia para poder fazer desenvolvimento. E a energia da época era hidráulica e o Nordeste não tinha água. Por isso que foi para cima do São Francisco. Barrou o São Francisco para ter energia, para ter pré-condição para promover o desenvolvimento. No mundo que marcha para a descarbonização, o endereço da energia limpa, sabe qual é? O Nordeste. Hoje o Nordeste é abundante em energia eólica, em energia solar, em energia da biomassa. A biomassa está transformando o velho complexo agrícola litorâneo, dedicado à produção de açúcar, na direção da produção de energia renovável. Certo? Então, o Nordeste pode ser uma luz para o Brasil. Certo? O Nordeste tem coisas interessantíssimas e surpreendentes. Não sei, um grande desafio no século XXI será a transição para a era digital. E, na transição, evitar a exclusão digital. Tem uma empresa do Ceará, né, a BrisaNet, cujo proprietário é um engenheiro que se formou, cearense, que se formou no ITA, e que voltou para o Ceará, abriu uma empresa, e agora disputou o leilão da 5G. Do 5G com foco nas últimas milhas. Ele já está presente em vários estados do Nordeste, fazendo esse trabalho de evitar a exclusão social. Então, essa energia boa de baixo do Nordeste é que me faz achar que a gente tem futuro. Agora, o Nordeste tem um grande desafio. Nós não somos uma região problema. Nós somos uma região que pode ajudar a fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer. Um exemplo que me anima é o desempenho do Nordeste na pandemia. Quando a pandemia começou, quem vê o Nordeste como bolsão de pobreza deve ter achado que aqui ia ser um arrasa-quarteirão. Todos os estados do Nordeste têm um número de mortes por 100 mil habitantes abaixo da média nacional. Pode consultar os dados da pandemia. E ao que você atribui? Eu atribuo ao protagonismo dos governadores, ao protagonismo dos prefeitos, ao avanço que a gente tinha feito no Sistema Único de Saúde na região, aos avanços que a gente fez na atenção primária, ao protagonismo dos cientistas nordestinos. O Consórcio Nordeste fez aqui o que a gente não fez a nível nacional. Criou uma comissão estratégica e, dentro dela, apoiou um comitê científico para orientar as decisões dos políticos. É isso que Portugal fez, é isso que a Inglaterra fez, é isso que os países lá fora fizeram e que a gente não fez a nível nacional. O Nordeste fez. E o resultante é esse. Podem olhar os dados, nós estamos com números de mortos por 100 mil habitantes, todos os estados abaixo da média nacional. Tânia, a nossa entrevista está chegando ao fim. Esse é o último Trilhas da Democracia do ano, de 2021. E eu gostaria de abrir os microfones do Trilhas da Democracia para a tua saudação, né, teus votos para o ano de 2022, com essa carga de otimismo que atravessou, que permeou toda essa entrevista. Por favor, Tânia. Veja, talvez eu tenha aprendido a olhar para a conjuntura sem desconsiderar as estruturas. Eu acho que tem estruturas herdadas que são desafiadoras e tem estruturas emergentes que são iluminadoras. Certo? Furtado, no final da vida dele, numa entrevista, ele disse que estava convencido que não bastava investir, era importante distribuir ativos. Tinha que combinar investimento com distribuição de ativos.
para poder chegar ao desenvolvimento como ele entendia, que o desenvolvimento para ele era um processo de transformação social que gera oportunidades para a maioria. E, no caso do Brasil, 2 ativos eram relevantes. Um do século XIX, que é o ativo terra, que a gente não distribuiu porque fez a lei de terra antes de fazer a abolição da escravatura. Certo? Então, bloqueou lá atrás para poder liberar o escravo e continua bloqueando e a concentração de terra continua aumentando. E o Brasil pode sim ser uma potência produtora de alimentos com a melhor distribuição do acesso à terra. Isso vai facilitar. Não, tem que investir em conhecimento, mas isso vai facilitar muito. E o segundo é o ativo conhecimento, que é o ativo do século XXI. Certo? Ele usou um do passado e outro do futuro. Eu acho que esses 2 ativos precisam estar na agenda de futuro do Brasil. Tânia Bacelar, economista, professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco. Com essas palavras otimistas em relação ao nosso futuro, o Trilhas da Democracia encerra esse ano de 2021. Oxalá esse otimismo se transforme em viabilização política, né, e combate e derrota da extrema-direita no Brasil. E o Trilhas da Democracia estará presente em 2022, esse ano fundamental para a reconstrução da democracia e do combate às desigualdades, ao conjunto de desigualdades existentes ainda no nosso país. Que o Natal e que a passagem do ano nos ilumine e nos encha de potência para combater esse bom combate no próximo ano. Até lá!